Olá a todos, o nosso tema é o ácido fólico no período pré-gestacional e no período embrionário, cuidados no tocante ao aconselhamento médico. Somos estudantes da Universidade Estadual de Roraima, eu sou o aluno Neri Bortolão de Matos, temos a Sara Bon Nascimentos França e a Thalia Araújo Dantas Fernandes. Separamos o trabalho nesse roteiro para ficar mais didático. Está separado em introdução, etiologia, fisiopatologia, tratamento e prognóstico. O ácido fólico ou ácido petoroil-glutâmico é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, vitamina B9, essencial para uma gravidez saudável. Descoberta de Lucy Wills, 1931, o fator ativo para o tratamento da anemia macrolítica em mulheres grávidas era o folato. Desde a década de 1990, tem-se evidências irrefutáveis de que a ingestão materna de ácido fólico antes e durante o período da gravidez previne a espinha bífida e outros defeitos congênitos do tubo neural. Conforme essa imagem, podemos ver espinha bífida fechada e aberta. O ácido fólico é a forma sintetizada de folato presente em alimentos fortificados e suplementos, frutas, vegetais de folhas verdes e fígado. Essencial para a divisão celular, para o crescimento do tecido, no neurodesenvolvimento e no desempenho cognitivo na infância, e na prevenção de anemia megaloblástica na gestante. O folato é necessário para a biossíntese de nucleotídeos, e a deficiência de folato no período pré-natal ocorre tanto a diminuição da proliferação de células progenitoras, como também aumento da apoptose, que provoca mudanças estruturais no cérebro. Algumas das pesquisas mais recentes revelam o seguinte sobre a deficiência de ácido fólico. Pode haver uma ligação entre níveis elevados de homocisteína, um marcador de risco aumentado de arteriosclerose e deficiência de folato, e também a redução da incidência de defeitos no tubo neural com suplementação de ácido fólico durante a gravidez. Algumas das pesquisas mais recentes revelam o seguinte sobre a deficiência de ácido fólico também. A falta de ácido fólico durante a gravidez pode aumentar o risco de deficiências congênitas associadas ao diabetes e ao autismo. O ácido fólico materno durante a gravidez pode diminuir o risco de leucemia infantil. E a suplementação de ácido fólico pode aumentar o risco de câncer. Sobre a etiologia do ácido fólico, nós trouxemos aqui alguns fatores que podem acarretar na deficiência do ácido fólico, como a ingestão alimentar inadequada, o alcoolismo e algumas doenças específicas que podem causar essas deficiências, como a doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten que causa inflamação no intestino delgado, resultando em má absorção de nutrientes. Todas essas doenças vão afetar na má absorção de nutrientes, só que de formas diferentes. A doença celíaca, ela é uma doença crônica autoimune que pode afetar pessoas de todas as idades, só que é mais comum em crianças entre 6 meses e 5 anos. Os principais sintomas dela são diarreia, desconforto abdominal, inchaço, perda de peso, fadiga, prisão de ventre e excesso de gases. Já a esprotropical é uma doença bem rara que também provoca má absorção de nutrientes e vitaminas, só que devido a alterações na mucosa do intestino delgado. Os principais sintomas da esprotropical são diarreia crônica, anemia, fezes claras e perda de peso. A síndrome do intestino curto consiste na má absorção resultante de uma remoção cirúrgica de uma parte extensa do intestino delgado. Diminui aquele espaço e isso vai acarretar na má absorção de nutrientes. Essa remoção cirúrgica geralmente é acima de 2/3 de comprimento do intestino delgado.
A amiloidose é uma doença rara que se caracteriza pelo acúmulo de proteínas insolúveis em órgãos e tecidos, inclusive no intestino, que vai afetar também a má absorção de nutrientes. A bypass gástrico é uma cirurgia bariátrica que reduz o tamanho do estômago e altera o local de ligação com o intestino, reduzindo aí também a absorção de nutrientes. Já a insuficiência vascular mesentérica, ela também é conhecida como isquemia mesentérica e ocorre quando o fluxo sanguíneo para o intestino é bloqueado, afetando a capacidade de absorção de nutrientes. Nós temos também o que afeta na deficiência do ácido fólico, é o pH elevado, como ocorre na acloridria, que também pode levar a má absorção de folato. E o que é a cloridria? É uma condição médica em que o estômago não produz ou produz significativamente menos ácido clorídrico. Já os medicamentos como metotrexato, fenitoína, sulfasalazina e trimetoprina podem antagonizar a utilização do folato e inibir sua absorção ou conversão para sua forma ativa. E as deficiências congênitas de enzimas necessárias no metabolismo do folato podem levar à deficiência dessa substância. E aqui nós trouxemos alguns sintomas dessa deficiência do folato, que é a fadiga, que pode ser o primeiro sintoma. Além de sintomas gerais de anemia, que pode ser palidez, irritabilidade, falta de ar e tontura. Nós temos também o inchaço da língua, dores de cabeça, irritabilidade e feridas na boca, que são os principais sintomas da deficiência do ácido folato, do ácido fólico, na verdade. Sobre a fisiopatologia, agora. No funcionamento do ácido fólico, do folato. O folato está presente em abundância em vegetais de folhas verdes, frutas cítricas e produtos de origem animal. A cobalamina, ou vitamina B12, serve como um cofator para a desmetilação do 5-metil-THFA, que é a forma inativa do folato. Uma das funções fundamentais da vitamina B12 é auxiliar na formação das células vermelhas do sangue, responsáveis por transportar o oxigênio para todas as partes do nosso organismo. Na ausência da vitamina B12, o folato é preso dentro das células nessa forma inativa dele, 5-metil-THFA. O folato ele é envolvido na síntese de purina e pirimidina, que são as bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA e os ácidos nucleicos das células vivas. Ele é envolvido na síntese de nucleoproteína e manutenção da eritropoiese. A eritropoiese é o processo de produção e maturação das hemácias, que ocorre na medula óssea, A deficiência de folato, como resultado, leva ao comprometimento da divisão celular, ao acúmulo de metabólitos tóxicos e à transmissão de reações de metilação necessária para a regulação da expressão gênica, ou seja, a deficiência de folato ele vai aumentar a toxicidade do organismo e vai afetar em toda a regulação da expressão gênica dessa substância, do folato. Entrando agora no diagnóstico, pacientes que estão sendo avaliados para deficiência de ácido fólico, vitamina B9, também devem ser avaliados para deficiência de vitamina B12, pois ambos causam a anemia macrocítica, que é o mesmo que a anemia megaloblástica, que no caso é a presença de hemácias maiores que o normal. Os exames laboratoriais na deficiência de ácido fólico revelariam anemia, o que manifestaria algumas características, como uma diminuição nos níveis de hemoglobina e de hematócrito. O hematócrito seria também uma diminuição
no volume ocupado pelas hemácias em relação ao volume ocupado total pelo sangue. Quanto aos exames laboratoriais que identificam a deficiência de ácido fólico, esses exames eles devem incluir tanto o hemograma completo quanto também o esfregaço periférico. Em relação aos níveis séricos de vitamina B9, ou seja, os níveis ideais ou adequados, caso haja um nível menor que 2 nanogramas por milímetro, isso é considerado deficiente, ou seja, não é o suficiente para suprir o organismo. Já os níveis maiores que 2 nanogramas por milímetro, isso são considerados normal, ou seja, o ideal para o organismo. Entrando agora em relação ao tratamento, caso haja uma deficiência de ácido fólico, o essencial seria uma suplementação para haver uma correção nessa deficiência. Isso seria via oral de 1 a 5 miligramas por dia. No caso, 5 miligramas por dia seriam em situações mais severas, em que há maior deficiência de ácido fólico. Essa suplementação via oral seria o suficiente para tratar. Caso não haja a possibilidade de ser via oral, o ideal seria por meio de formulações tanto intravenosas, subcutâneas ou intramusculares de ácido fólico. E isso também seria capaz de gerar uma correção na deficiência de ácido fólico. Alguns dos benefícios do ácido fólico seriam uma melhora na saúde do cérebro, prevenção de problemas cardíacos, melhor desenvolvimento do sistema nervoso do feto, uma prevenção de anemia, fortalecimento do sistema imune e também a prevenção do câncer. Entrando agora no prognóstico. Bom, o prognóstico ele é favorável com o tratamento em relação à deficiência da vitamina B9 e caso esse tratamento seja correto, geralmente ocorre a reversão das anormalidades tanto clínicas e bioquímicas vistas com a deficiência do ácido fólico. A deficiência de ácido fólico, caso ela não seja tratada, ela pode levar à anemia megaloblástica, como já mencionada, que seria a presença de hemácias maiores do que o normal. Isso geraria uma série de consequências, como o cansaço, a palidez, fraqueza e até mesmo a dispneia. A deficiência de ácido fólico, caso não seja tratada, ela também pode levar à pancitopenia. Essa condição seria a diminuição de elementos celulares do sangue, ou seja, seria uma diminuição na presença de hemácias, leucócitos e plaquetas. Bom, caso haja o tratamento ideal, que seria por meio da suplementação, os resultados são excelentes para a maioria dos pacientes com deficiência de ácido fólico, se ela for corrigida, como já mencionado. Aqui estão as referências utilizadas ao longo do trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção.